Salve, salve galera! E hoje nós vamos para a nossa próxima aula e vamos falar, como vocês podem observar, sobre o crescimento populacional. Veja só, na nossa aula anterior a gente falou sobre a formação das cidades e o grande crescimento das cidades. Logo, se as cidades crescem, a população também vai crescer. Vamos entender como funcionou todo esse processo de crescimento da população mundial. Não se esqueça que na descrição do vídeo você vai encontrar o link dos exercícios dessa aula e também essa apresentação que eu vou utilizar na aula de hoje. Beleza? Vamos para a aula Crescimento da População Mundial. A gente começa a aula com essa pergunta. O mundo sempre apresentou essa elevada população que temos hoje? Sempre. Sempre foi essa elevada população? Sempre foi essa população de 7 bilhões de pessoas? Aliás, já pouco mais. E a tendência é chegarmos aos 10, 11 bilhões de pessoas? Sempre teve essa grande população? A resposta é não. Pelo contrário, a população mundial durante muito tempo se manteve estável. A população mundial só começou a crescer de maneira extremamente veloz para chegar a esses 7 bilhões de pessoas nos últimos anos. Veja só, se a gente utilizar como referência a era cristã, a gente vai ter mais ou menos esses números aqui da população mundial. No ano 1 da era cristã, a população mundial inteira, eles tinham uma estimativa de 250 milhões de pessoas. Era um número bem pequeno. Só para a gente ter ideia, pega o Brasil hoje, só o Brasil tem aí aproximadamente 206 milhões de habitantes. Então, basicamente, a população do mundo inteiro, no ano 1 da era cristã, era o que o Brasil tem hoje sozinho. Claro, amores, é uma estimativa, não é nada muito preciso. Mas vale a gente ressaltar, de 250 milhões para 7 bilhões que nós temos hoje, população no ano 1 da era cristã era bem pequena. Aí se a gente fizer uma análise, essa população ela só vai dobrar de 250 milhões para 500 milhões de habitantes, veja só, 1650 anos depois. Estranho, né? Repare, a gente demorou então 1,5 milênio para a população mundial dobrar. E a gente fala, nossa, demorou tudo isso para a população mundial dobrar? Sim, demorou tudo isso. Para você ver que o crescimento da população mundial, ele não era um crescimento tão rápido, ele não era um crescimento tão elevado igual nós temos hoje. Aí depois, já de 1650, 200 anos depois, a gente dobra de novo, a gente vai para 1 bilhão de pessoas. Importante. Aqui, nesse período, a gente já está falando de revolução industrial. Então, a maior parte da população começa a se concentrar nas cidades e, como a gente disse na outra aula, bem ou mal, as cidades apresentam condições sanitárias, médicas bem melhores do que, por exemplo, o campo. Beleza? Veja só, então, que o crescimento da população mundial, esses 7 bilhões de pessoas que nós temos hoje, é resultado de algumas décadas para cá, não resultado da história inteira. Pelo contrário, é de algum tempinho para cá. Porque se a gente fizer uma análise do ano até 1850, então a população, aliás, a sociedade demorou mais ou menos 1800, 1900 anos para chegar ao seu primeiro bilhão. Em compensação, hoje o crescimento ele é vertiginoso, super rápido. Vou dar um exemplo do Brasil. O Brasil acho que é bem fácil porque aproxima você. Em 1970, o Brasil ele tinha uma população de 70 milhões de habitantes. Isso mesmo, 70 milhões. 1970. Hoje, nós somos em 206. Olha o crescimento só no Brasil. Então agora, multiplique isso para o mundo. Soma isso para o mundo. Por isso, desse grande crescimento. Então, a população mundial sempre teve os 7 bilhões? Claro que não. Nunca teve esses 7 bilhões de pessoas no mundo. Esses 7 bilhões de pessoas no mundo é resultado dos dias atuais, das últimas décadas. Pelo contrário, a população demorou muito tempo para crescer. Aí a gente vai para uma outra pergunta. O crescimento populacional do mundo, ele ocorreu em todas as regiões do mundo de maneira regular? Ele ocorreu da mesma maneira em todas as regiões do mundo? A resposta é não. O crescimento da população mundial, ele não ocorreu em todos os lugares do mundo de maneira regular. Aconteceu primeiro em alguns países e depois em outros países, a gente vai ver agora. O primeiro grande crescimento da população mundial vai acontecer lá nos países desenvolvidos. E é conhecido como o primeiro surto urbano. Acontece lá por volta do primeiro grande crescimento do século XIX, mesmo porque ocorreu nos países desenvolvidos.
sobretudo ali na Inglaterra, França, os países europeus, um processo de industrialização. E esse primeiro surto urbano vai fazer com que a população dos países que hoje são considerados desenvolvidos crescessem de maneira extremamente veloz. Só que isso nós estamos falando, olha lá, no final do século XIX. No final do século XIX, os países que hoje são conhecidos como subdesenvolvidos, eles ainda não apresentavam um grande crescimento populacional igual aos países lá do primeiro surto urbano, que são os países conhecidos hoje como desenvolvidos. Então, nesse momento, no século XIX, o primeiro grande surto, o primeiro grande crescimento urbano, o primeiro grande crescimento das cidades, da população, vai acontecer nos países desenvolvidos. Depois, anos mais tarde, já na segunda Revolução Industrial, já no pós-guerras, pós-primeira, segunda Guerra Mundial, a população começa a crescer muito nos países subdesenvolvidos. E os países desenvolvidos? Nesse momento, os países desenvolvidos eles passam por um processo de transição demográfica, eles passam a ter uma regulação do crescimento da população. Em contrapartida, os países subdesenvolvidos passam a crescer muito, a população dos países subdesenvolvidos passam a crescer muito. E isso no segundo surto urbano. Mas por que demorou esse tempo? Lá nos países desenvolvidos acontece no século XIX e nos países subdesenvolvidos ocorre no século XX. Fácil, lindos, facinho. Aqui acontece a primeira Revolução Industrial, a maior parte da população dos países que sofreram com a primeira Revolução Industrial vão se acumular em cidades. E, de novo, a população passa a crescer, as condições sanitárias médicas são um pouco melhores do que as condições médicas sanitárias do campo. Pouco melhores, tá? Não estou falando que é uma excelência, não. E aí a população acaba crescendo bastante. Já nos países subdesenvolvidos, isso só vai acontecer, esse grande crescimento, da metade do século XX, no pós-guerras, para cá, quando aquelas indústrias que estavam lá na Europa passam a se instalar aqui nos países subdesenvolvidos. Beleza? Só gente, se você está com dúvida, só lembrar aí da nossa aula anterior sobre o grande crescimento das cidades. Beleza? A gente consegue entender melhor esse conceito. E aí, para a gente validar a nossa discussão, sai essa pergunta. O crescimento populacional continuou bastante evidente em todas as regiões do mundo? É aquilo que eu já havia comentado. A população veio crescendo, nós tivemos um primeiro surto, um grande crescimento nos países desenvolvidos, depois um grande crescimento nos países subdesenvolvidos, e a pergunta é, e hoje, esse crescimento populacional continuou bem grande em todos os lugares do mundo? De novo, qual é a resposta? Não. Aliás, só tem resposta não, né? Qual é a resposta? Não. A resposta é não. Então, o crescimento da população mundial não continua grande em todos os lugares do mundo. Na verdade, a gente tem alguns processos de transição demográfica. O que a gente vai entender por transição demográfica? Eram regiões que apresentavam um grande crescimento populacional e depois esse crescimento populacional ele diminuiu. Em contrapartida, eram regiões que apresentavam uma grande taxa de natalidade e uma elevada e uma baixa expectativa de vida. Aí, como tem uma transição demográfica, a gente vai ter uma baixa taxa de natalidade e uma elevação da expectativa de vida. Se a gente fizer uma análise aqui, eu vou tentar até mostrar para vocês, aí vai ficar fácil. Se vocês observarem, nós temos aí na fase 1, pré-industrial, nenhum país hoje corresponde a essa fase, nós tínhamos uma elevada natalidade e também um grande número de mortes. Fase pré-industrial, muitas mortes, várias guerras, não tinha tratamento para doença nenhuma, não existia vacina, a população vivia de maneira extremamente ruim, não tinha uma estrutura médica sanitária nenhuma. Então fazia com que a população tivesse uma alta taxa de mortalidade. E também, olha só, ao mesmo tempo que você tinha uma alta taxa de mortalidade, você tinha uma grande natalidade. Ora, por que essa grande natalidade? Era muito normal nessa fase pré-industrial. Aliás, até pouco tempo atrás, os casais deviam ter 4, 5, 6, 7, 8 filhos. Era uma condição normal, dada a informação que passava na época. Aí a gente vai, nessa fase pré-industrial, a gente vai para uma fase 2, que é o início do crescimento explosivo. Um grande crescimento explosivo. Aliás, entre essa fase 1 e essa fase 2, a gente tem o processo da Revolução Industrial. Então, nesse início do crescimento explosivo, vai acontecer principalmente nos países africanos, você pode ver Uganda, Nigéria, Angola,
A natalidade ela permanece extremamente elevada, só que a mortalidade ela começa a cair. E aí, por que esse crescimento explosivo? Porque começa a nascer muitas pessoas e essas pessoas que nascem não morrem. Então imagina, tá nascendo, tá nascendo, tá nascendo e ninguém tá morrendo. Então a população passa por um crescimento, como diz o próprio título, explosivo. Então pode olhar aí na linha laranja, melhores cuidados de saúde, higiene e alimentação travam a taxa de mortalidade. E embaixo você olhando, a população dispara com o declínio da mortalidade. Mas dispara mesmo. Porque se na fase 1, na pré-industrial, nascia muita gente, morria muita gente. Então, querendo ou não, nasce 5, morre 5, a população continua regular. Já na fase 2, nasce 5, morre 1, olha o crescimento absurdo que você vai ter. Aí você vai para a fase 3. E aí a gente já está falando de uma fase em crescimento. No caso, é onde entra o Brasil. Índia, Brasil, Bangladesh, vale esse destaque. Estados Unidos também. Então a natalidade começa a decrescer. Você pode observar que hoje a taxa de natalidade no Brasil, nós estamos aí falando de 2, 3 filhos por casal e hoje a gente já está caminhando para 1 filho para casal. E a taxa de natalidade cai, mas a população continua crescendo. Que estranho, né? Claro, não é um crescimento explosivo igual na fase 2, mas na fase 3 a população continua crescendo, porque mesmo a taxa de natalidade caindo, a expectativa de vida melhora muito. Hoje a expectativa de vida no Brasil, por exemplo, é de 72 anos. Se a gente pegar a expectativa de vida dos países ali de primeiro mundo, os pica da galáxia, né? Aqueles bonitão, Noruega, Finlândia, Suécia, pegar esses países aí, a gente está falando de 82, 83 anos de idade, expectativa de vida. Então isso vai fazer com que a população cresça muito. Já na fase 4 é o que os países europeus eles estão passando hoje. No caso aqui a gente está falando de Japão, Rússia, Itália, China. A China a gente vai discutir a China em especial na próxima aula, tá? A China é um caso em especial a ter discutir na próxima aula. Mas veja só. Então a população ela acaba estabilizando. Só que o que acontece? A taxa de natalidade ela cai absurda, principalmente nos países europeus. E a expectativa de vida aumenta muito. Então hoje, já na fase 4, está colocando abrandamento, mas nós temos um envelhecimento da população. E isso, economicamente, é muito ruim. Porque nessa fase 4 você tem muita gente idosa, muita gente vivendo bastante e poucas pessoas nascendo. E por que economicamente isso é ruim? Que é o que vem acontecendo na Europa e já no processo também acontecendo na Ásia e no Japão, especificamente no Japão, claro. Você não tem pessoas para trabalhar, você não vai ter pessoas para circular a economia, você vai ter muitos idosos e poucas pessoas. Então a gente está com essa fase aí, só retomando, olha, fase 1 pré-industrial, basicamente está falando de idade média, aquela estrutura, muita gente nascia, mas muita gente morria, a população não crescia. Fase 2, muita gente nasce, uma vez só continua nascendo e a expectativa de vida aumenta. Logo, um grande crescimento. Aí a fase 3, no processo de crescimento, a taxa de natalidade cai, só que a expectativa de vida continua aumentando. E na fase 4, a gente tem um processo bem inverso. Expectativa de vida muito grande e taxa de natalidade quase nula. Por hoje é só. Até a próxima, pessoal. Veja só, então a gente discutiu um pouco do crescimento da população mundial. Fizemos uma análise de um gráfico aí. Lembrando, amores, eu vou até voltar, que entre uma fase e outra, esse nome que se dá é um nome de transição demográfica. Ou seja, você está mudando a estrutura de crescimento populacional em alguns lugares do mundo. Lembrando, lindos, que se a gente pegar os países mais desenvolvidos, nós estamos hoje na fase do abrandamento populacional. Se a gente pegar países emergentes como Brasil, África do Sul, Rússia, nós estamos num processo aí em crescimento ainda. E se a gente pegar alguns países de IDH extremamente baixo, nós ainda estamos na fase 2, num crescimento explosivo. Se a gente pegar alguns países da região do Sahel, do continente africano, que é uma região bem pobre, esses países ainda estão na fase 2, beleza? Então a gente faz de trás para frente. Desenvolvidos estão na fase 4, os emergentes na fase 3 e os de IDH bem baixo estão na fase 2. Beleza? Muito obrigado por você ter acompanhado até o final. Se você gostou, dá um joinha. Eu nunca peço isso nos meus vídeos, eu vou começar a pedir. Dá um joinha, eu não peço também para compartilhar, né? Mas então dá um joinha, compartilhe. Mas eu sempre peço para vocês se inscrever no canal.
Afinal, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Não se esqueçam que na descrição do vídeo tem uma lista de exercícios, também tem um formulário, ali você clica, tem um formulário para você responder algumas questões. E essa apresentação que eu utilizei hoje também está na descrição do vídeo. Beleza, galera? Até a nossa próxima aula com teorias demográficas. Valeu, galera. Beijo.